Silvio Santos, o homem do baú e o ícone da televisão brasileira, o eterno showman que conquistou corações por gerações. Mas será que conhecemos realmente quem ele foi? A gente vê que você, quem casar contigo, vai ter dois prazeres. Um na hora do bem bom e a outra na hora que você sai de cima. No Brasil, é comum endeusarmos figuras públicas, transformando seres humanos em verdadeiros mitos. E quando falamos de Silvio Santos, o mito é tão grande quanto o próprio SBT. Mas, por trás do sorriso cativante e da imagem de bom velhinho, havia muito mais do que o público via nos domingos à tarde. Silvio, assim como qualquer um de nós, era um homem com qualidades e defeitos. Ele ajudou pessoas, trouxe entretenimento e marcou a história do país, mas nem sempre foi um santo. Hoje, vamos desvendar o homem além da lenda. Hoje, eu vou revelar a história não contada sobre Silvio Santos. Então, vamos começar do começo, as ruas do Rio de Janeiro. Silvio, quando era jovem, trabalhava como camelô, vendendo capas de chuva e carteirinhas de plástico. O jeito cativante e a energia que mais tarde encantariam o Brasil já estavam ali, só que de um jeito mais simples e direto. Ele sabia que, para sobreviver, precisava se destacar, se conectar com as pessoas e vender não só produtos, mas também sonhos. E foi assim que, de um início humilde, ele começou a construir seu império, sem medo de enfrentar as dificuldades. Mas, será que o caminho para o sucesso foi sempre tão encantador quanto parece? Anos depois, em 1958, veio o grande salto. Silvio entrou no mundo da televisão. Começou no rádio, mas foi na TV que ele encontrou seu verdadeiro palco. E que palco! Com o programa Silvio Santos, ele rapidamente se tornou uma presença constante nas casas dos brasileiros. Seu jeito carismático, sua capacidade de improvisar e a maneira como se conectava com o público fizeram do programa um fenômeno. Foi nesse período que ele solidificou sua imagem de homem do povo, alguém que parecia realmente se importar com o que o Brasil pensava e sentia. Mas nem tudo foram flores na vida do apresentador. Se há 20 anos atrás eu não sabia que seria um homem vitorioso, eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. Quero dizer a você a programação de amanhã na TVS, canal 11 do Rio de Janeiro. É uma programação muito boa. Eu estou fazendo propaganda porque realmente vale a pena. Em 1981, Silvio Santos comprou a TVS, que depois virou o SBT. Foi uma jogada ousada, mas também cheia de desafios. Ele enfrentou pressões políticas e econômicas e teve que tomar decisões difíceis para manter sua nova emissora de pé. Uma dessas escolhas foi investir em programas mais baratos, que muitos criticaram pela qualidade, mas que garantiram a sobrevivência do canal. Aqui, a gente vê um lado do Silvio que poucos conhecem, o empresário determinado que não hesitava em tomar decisões polêmicas para proteger seu império. Mas como ele lidou com essas críticas e que impacto isso teve em sua imagem? Entre as polêmicas, uma das mais marcantes, com certeza foi a do sequestro de sua filha, Patrícia Abravanel, e o filho que não foi reconhecido, Hugo Sérgio Marques. A história de Hugo ficou fora dos holofotes por muitos anos, e isso revela um lado mais sombrio do homem do baú. Hugo Sérgio nasceu de um relacionamento que Silvio teve antes de sua fama disparar. No entanto, a relação entre pai e filho nunca foi como deveria. Silvio, conhecido por seu discurso de família, não reconheceu oficialmente Hugo Sérgio, o que gerou questionamentos sobre a diferença entre sua imagem pública e suas ações privadas. Silvio Santos se recusou a fazer o teste de DNA e reconhecer oficialmente Hugo Sérgio, mesmo quando foi solicitado judicialmente. Apesar da resistência de Silvio, a Justiça, em 2004, decidiu a favor de Hugo Sérgio, reconhecendo-o como filho de Silvio Santos. E o STF confirmou a paternidade, deixando claro que a verdade não podia ser ignorada, mesmo diante da recusa pública do apresentador. Esse reconhecimento não apenas desmentiu a imagem perfeita de Silvio como o pai exemplar que ele promovia na mídia, mas também trouxe à tona uma realidade dolorosa e não contada sobre sua vida pessoal. Não vou me aprofundar muito sobre a vida de Hugo, mas é interessante saber que até uma figura de presença constante na vida de milhões de brasileiros possui defeitos. Isso cria um grande contraste com a imagem de pai do Brasil que ele exibia na televisão.
Essa questão complexa também se entrelaçou com outro evento muito dramático em sua vida, o sequestro de sua filha, Patrícia Abravanel, em 2001. Patrícia, na época com apenas 24 anos, foi sequestrada e passou 7 dias em cativeiro nas mãos de um grupo criminoso que exigiu um resgate milionário para sua libertação. Naquele mesmo dia, Silvio Santos escreveu uma carta pedindo para que todos da imprensa e a polícia se afastassem. E no final do bilhete, ele disse que Deus ouça nossas preces e que tudo termine bem. Depois de 7 dias, Patrícia foi libertada e voltou para casa, dirigindo o seu carro como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma tarde, ela até falou com a imprensa da sacada de sua casa. Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que estava pregada, mas era uma cama com uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. Eles falavam sempre um número diferente. Que eu conhecia eram 3. Não viu. Era um jovem. Eles falaram que o meu Deus é poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim. Na segunda-feira ele falou, hoje você vai embora. Não importa se você pagar o resgate ou não, hoje você vai embora. Porque eu tava com a Bíblia lá e ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo. Eles me deixaram numa rua e eu contei até 25 pra deixarem eles irem embora e eu vim embora. Eu cheguei aqui, eu falei, eu tô em casa, eu sei que entendo de felicidade. Patrícia afirma que não houve pagamento, provavelmente instruída a declarar isso à imprensa. Não houve pagamento de resgate. Eu não vou me intrometer com a polícia. Eu não vou me envolver emocionalmente com eles. Imagina, entendeu? A polícia vai fazer o trabalho dela e eu vou ficar na minha. Eu tô salva, eu tô dando glória a Deus. Mesmo em um momento difícil como esse, Silvio Santos demonstra sua educação e polidez. Quero só agradecer a vocês a compreensão. Agradecer a vocês o tratamento que vocês deram a este caso. Eu prometi através de uma carta que quando tudo estivesse resolvido, a Patrícia daria a entrevista e responderia as perguntas. Vocês já perceberam que ela é pastora. Ela é a pastora Patrícia. Tchau, gente. E com esse discurso que ela fez, vocês não se surpreendam se amanhã ela se candidate a algum cargo eletivo. Eu endosso o que ela disse do coração e em qualquer família que for sequestrada, eu garanto que a melhor solução é pedir o auxílio policial. Eu tenho certeza que em qualquer sequestro, a imprensa deve se manter respeitando a orientação policial. Cada caso é um caso. Dizer que a imprensa ajuda divulgando ou dizer que a imprensa prejudica divulgando não é uma verdade total. A imprensa deve fazer aquilo que os americanos fazem. Respeitem a orientação policial. Eu endosso e me surpreendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. A situação tomou um rumo ainda mais dramático, quando dias depois, o próprio Silvio Santos foi feito refém em sua mansão pelo mesmo criminoso. Por volta das 7 da manhã de hoje, o sequestrador reapareceu. Invadiu a casa de Silvio Santos, surpreendeu a família, os vizinhos e a polícia. Uma ousadia que mesmo em filme seria muito difícil de acreditar. O sequestrador volta para fazer reféns, passa várias vezes em frente à casa de Patrícia, pula o muro, não é impedido por ninguém e rende o empresário Silvio Santos. Antes de se entregar à polícia, o criminoso fez 2 pedidos a Silvio: tomar banho e trocar de roupa, o que foi prontamente atendido. 5 meses depois, o sequestrador morreu, devido a uma infecção resultante de uma ferida nas costas, enquanto estava na prisão. Bom, eu imagino que eu nem preciso dizer nada sobre o que realmente aconteceu. Enfim, o impacto desses eventos provavelmente moldou a maneira como Silvio lidou com sua vida e sua carreira nos anos seguintes. Vamos explorar como essas experiências moldaram o homem por trás do ícone e o legado que ele deixou. Mesmo com essas polêmicas, Silvio Santos também fez muito pelo povo. Durante os anos 90, quando o Brasil passava por crises econômicas e sociais, ele lançou uma série de campanhas de solidariedade, arrecadando alimentos, roupas e até prêmios em dinheiro para ajudar as famílias mais necessitadas.
Essas ações reforçaram ainda mais sua imagem de herói do povo, mas ao mesmo tempo, críticos questionavam se essas campanhas não eram, na verdade, estratégias de marketing para aumentar sua popularidade e a audiência do SBT. Mas será que essas críticas eram justificadas ou apenas parte do preço que ele pagou pelo seu sucesso? Silvio também se envolveu com a política. Em 1989, ele decidiu se candidatar à presidência da República, uma decisão que pegou muitos de surpresa. Sua candidatura, no entanto, foi curta e polêmica, sendo barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral por problemas na filiação partidária. Esse episódio mostrou que, apesar de sua popularidade como apresentador, o mundo da política exigia um tipo de jogo de poder que Silvio talvez não quisesse jogar, ou preferiu evitar por motivos estratégicos. Mas o que realmente levou Silvio a abandonar essa ideia? Será que ele teve que escolher entre sua carreira de apresentador e seus sonhos políticos? E como não mencionar o Baú da Felicidade, uma das grandes marcas do empreendedorismo de Silvio Santos. Por décadas, o baú representou a promessa de realização de sonhos, vendendo não apenas carnês, mas a ideia de que qualquer pessoa poderia alcançar seus objetivos se acreditasse. O Baú da Felicidade acaba de entregar mais 5 casas no Festival da Casa Própria. Uma casa para Toledo, no Paraná. Outra casa para Pires do Rio, em Goiás. Silvio tornou-se conhecido por oferecer essa esperança, e muitos brasileiros viviam a expectativa de serem os próximos sortudos. No entanto, essa imagem de sucesso teve seus desafios. A empresa enfrentou sérias dificuldades financeiras e problemas para cumprir todas as promessas de prêmios. Isso levou a atrasos e a uma percepção de que as promessas feitas não eram sempre cumpridas, como prometido. A dificuldade em manter a imagem de sonho começou a gerar dúvidas entre os consumidores sobre a real viabilidade do baú. Apesar dos problemas, Silvio Santos continuou a promover o Baú da Felicidade, mantendo o espírito de otimismo e esperança. O baú representa tanto a inovação de um visionário quanto os desafios de manter promessas grandiosas em meio a dificuldades financeiras. Silvio Santos foi um gigante da comunicação, um empresário brilhante e um homem que, sem dúvida, deixou sua marca na história do Brasil. Mas, como qualquer pessoa de grande influência, ele era complexo, cheio de nuances, com qualidades que o fizeram amado por milhões, e defeitos que mostram sua humanidade. Não foi um santo, longe disso. Foi alguém que viveu entre luz e sombra, que tomou decisões difíceis, algumas justas, outras nem tanto, mas que no final das contas fez do Brasil seu palco e dos brasileiros seu público fiel. Ao lembrar de Silvio Santos, precisamos vê-lo como ele realmente foi, um homem que, apesar dos erros, ajudou a moldar a identidade cultural do país, e é exatamente isso que o torna tão fascinante e inesquecível. Mas, será que no fundo, Silvio Santos se via da mesma maneira que o Brasil o via? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.